está no teu sangue, na verdade. Né? Sempre fui um bom anfitrião. Então me dei muito bem naquele botequim, sabe? Com aquele monte de gente e principalmente um monte de profissional da noite, né? É cara que trabalhava no Fazano, no Leopoldo. E ali também você começou a fazer seu network, conhecer e ser conhecido, né? Você vê falar no garçom, na gastronomia, o cara empiriquitadinho, né? De mãozinha pra trás, não senhor, sim senhor. Meio que foi na contramão dessa toda essa etiqueta, então, desse nariz empinado. Aí eu fui pagar o vinho, eu dividi em 36 parcelas. Foi. Mas quebrei a bola. E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Grande abraço, viu? Chegamos para mais um podcast, chegamos para mais uma quinta-feira. E hoje nós temos um episódio bacana para você que gosta de uma boa comida, de um bom prato, para você que gosta de servir bem, para você que quer conhecer como servir melhor as pessoas, né? Para isso nós estamos recebendo aqui um camarada chamado o Emerson Fornacieri. Emerson Fornacieri. Esse camarada é um camarada que veio da Zona da Mata, da cidade de Muriaé. Vou dar a ficha dele para você aqui, ó. Formado em magistério, formado em administração de empresa, e daí saiu de onde ele estava, foi para Campinas trabalhar em metalúrgica. Não deu conta porque não era o ramo do cara. Daí começou a fazer freelancer em restaurantes em Campinas. Dali partiu para São Paulo, né? Se não me engano, ele deve me corrigir se não foi isso, mas eu acho que foi. Por lá ficou trabalhando 16 anos e conheceu lá um mestre. A partir daí iniciou a carreira dele, né? E é o que nós vamos contar hoje aqui. O Ildeu Pereira está aqui comigo e sabe muito bem quem é esse cara, né, Ildeu? Pois é, Marquinhos. Hoje já vamos receber o Emerson aqui, mais conhecido como Mineiro. Que vai contar um pouco dessa função ou dessa profissão de gestor em gastronomia. É isso, Emerson? Seja bem-vindo. É isso mesmo, obrigado Marquinhos, obrigado Ildeu pelo convite, uma honra estar aqui, contar essa história para vocês aí. Vamos falar um pouco da gastronomia. Desse mundo, né? Que é tão importante, né? Todo mundo vivencia e participa, gosta, somos todos apaixonados por comida, né? O Mineiro, fala uma coisa pra mim. Muriaé, porque tinha na primeira divisão do Campeonato Mineiro, tinha o time de Muriaé que jogava aqui, era isso, certo? Nacional de Muriaé. Como é que ficava isso? O Nacional voltou, né? Voltou? Só que ele não tá na primeira divisão. Tá na segunda divisão, como a Caldense? Não sei que divisão tá, não. Acho que tá na terceira. Terceira divisão? Não sei dizer com certeza. Então, mas construíram um estádio zero bala lá, viu? Bala. Inclusive, né? A Tombense manda seus jogos lá. É região, cidade vizinha. Cidade vizinha. Qual a distância de Muriaé a Tombos deve ser uns 40 quilômetros. Quantos mil habitantes tem Muriaé? Muriaé está em 108 mil habitantes. Não é tão uma cidade tão... Você ainda tem muita ligação lá ou você perdeu todo o vínculo com o Muriaé? Eu vou a Muriaé uma vez por ano. Minha mãe, minhas irmãs. A família tá mora tudo lá. Mora tudo lá. Só eu migrei para Campinas em 96. E você foi professor em Muriaé? Foi. Eu sou nascido num povoado chamado Alto do Gavião. Alto do Gavião. Distrito. É distrito de uma cidade chamada Eugenópolis, mas a gente fala Muriaé porque é a cidade maior e mais conhecida naquela região. Okay. Hoje Tombos é tão conhecido no caso não é uma cidade grande, tem 13 mil habitantes no caso do time, mas o meu povoado mesmo, acho que não tem nem no mapa, por isso a gente fala Muriaé. Mas você falou uma coisa tão interessante, que Tombos hoje é conhecido pelo time, assim como Poços de Caldas é conhecido pelas águas furosas, pelas águas hidrominerais, e a Caldense também leva o nome de Poços de Caldas para o Brasil inteiro. Você vê como é que é importante o esporte, né? E Tombense que é um time assim, tão centenário quanto... Sim, Tombense ele tombou o microfone. Quase deu um tombo no microfone aqui, né? Acho que isso aí é para dizer que começou o nosso episódio, né, Deus? É que tá tudo certo, fica tranquilo. Mas Muriaé é uma cidade importante, nós já recebemos outras pessoas de lá e que estão aqui em Poços de Caldas.
Muriel é uma cidade importante, fica na beirada da 116, BR-116, Rio Bahia. Vizinho do ali Rio. quase da divisa do Rio, né? Divisa do Rio. E- É muito próximo a Porciúncula, a Itaperuna, a cidade da Redondeza, Raposo, né? Tá. Que é famosa por causa da água. Todo mundo gaseificada até. todo mundo tem seu Feijão. tamanho e a sua importância, Então né? vamos dizer assim que aqui no Café com Manteiga hoje só temos pessoas que gostam e vieram escolher o Posto Caldas para morar. Exatamente. E aí você deu aula lá, mas foi por pouco Na tempo. minha né? época, na minha região, ou existia científico ou magistério. Daí eu optei pelo magistério. Na época, para fazer a formação, eu já tinha 17 anos. Primeira vez que eu fui a Muriaé, aliás. Fui tirar em de idade, Não tinha para ter minha formatura, minha colação de grau lá em magistério. E nessa época eu precisava fazer estágio. E eu acabei me saindo bem nas escolas, com a criançada, e eu virei professor substituto. O professorado gostava de tirar uma licença, né? Eu ia para aqui, ali. Primeiro ali. grau? Primeiro grau. Eu dei aula, na verdade, durante quase 1 ano e 8 meses, mais ou menos, no tempo que eu fiquei lá, para primeira e segunda série. Né? A turminha, as criancinhas. Então, Foi em 95, 6 de maio de 95. daí você resolveu deixar o Pra magistério e foi Campinas. trabalhar numa metalúrgica. Foi. meu. Cheguei em Campinas, rapaz, um primo meu me levou e primeiro emprego foi uma metalúrgica, chamada Tormep, Tornearia Mecânica de Precisão. Pegava lá. Foi a oportunidade que surgiu, é A isso? primeira oportunidade que surgiu de emprego. O pessoal da minha cidade, da minha região lá, ia muito para Campinas, São Paulo. E geralmente a como turma... aqui também, muita gente até hoje. A turma trabalhava na DACO, na Mercedes, né? E eu entrei nessa Tormep. Fiquei só o tempo de experiência também. Para entrar na Tormep, você tinha que saber pelo menos algumas coisas de tornearia, assim como passo de parafuso, diâmetro, essas coisas. Não propriamente, porque você entra como um auxiliar, né? Ah, você entrou Entra como aprendiz. Como aprendiz. Ah, perfeitamente. E era por uma empresa terceirizada, a Cronos na época. Contratava, se passasse o período de experiência, você efetivava. Aí você não quis esperar, né? Não venceu a experiência, não. Meteu o pé e foi pra onde? né? Assim como também nós estamos falando sobre tornearia agora, nós vamos chegar em gastronomia. Calma lá. É só pra saber o que você fez na vida, porque você não nasceu nesse segmento, né? Não. Daí você meteu o pé lá na história lá e foi trabalhar em restaurante. Precisava trabalhar de novo e acabei arrumando um freelance num bar mais importante de Campinas, lá é famoso até hoje, perto da praça da prefeitura, chama City Bar. Mas você tinha as manhas? Também não, cara, mas só quando eu cheguei naquilo e Você trabalhou como garçom, né? como garçom e como chapeiro, Tá. balconista, essas coisas todas, sabe? Então, quando eu cheguei que vi aquele monte de gente, era um clima mais descontraído, não era aquele negócio de ficar produzindo o tempo todo igual a metalúrgica, né? Você conversava com um monte de gente, eu sempre gostei muito de falar, interagir, brincar, né? Então eu falei, cara, eu acho que é isso aqui mesmo. Aí venci o meu tempo de experiência lá, fui para outro, chamado Bali. Também um baita restaurante, era uma culinária chinesa e brasileira. Ali eu fiquei um tempo bacana, fazendo freelance, e surgiu a oportunidade de eu ir para Campinas para São Paulo. São Paulo em 96. Cheguei em São Paulo dia da eleição do Pita. Cheguei naquele Tietê, com 2 paninhos, a bolsinha, Naquela eu fui numa festa no Rio Sozinho? Tietê. sozinho. Peguei... Vai, Marquinhos, como é que é? Eu fui numa festa no Rio Tietê. Lá me deram pingar pra mim beber. Legal. Peguei o cometa ali em Campinas, pulei lá. Um primo meu foi me buscar lá na rodoviária. Eu fiquei, matuto pra danar, fiquei sentado atrás da pilastra. Como é que chamava o teu lugar lá? Lá que você morava Lá em do Alto do Gavião. Do Alto do Gavião, direto pra São Paulo. Direto pra São Rua Paulo. pra acabar, hein, meu irmão? Pois é, mas você deu uma quinada aí de 60 e... De 360. Não, 360 não, que você volta para o mesmo lugar. 180 graus, né? Você foi de um lado mais técnico, né? Antes você tinha sido professor, para um lado mais técnico, para gastronomia. Você mudou totalmente Mudei o totalmente. rumo da sua história, né? Totalmente. E essa paixão, acho que meu avô lá atrás era dono de bar, essas coisas, botequim de cidade do interior, vendia só Seu coxinha. avô já era comerciante. Minha mãe foi balconista dele lá. Teu avô vendia paçoca, chiclete. Exatamente. Né? Aquela
as balinhas. As baleiras. Maria Mole. O pão vinha da padaria, ficava no sal por uns 2, 3 dias. Não é aqueles botecos que tem uns baleiros, sabe como é que Guaraná, pão com mortadela. Pão com mortadela, Pão com mortadela, uma coquinha daquelas petitinhas, né? E o chicrete. E o chicrete. E a cervejinha, uma pinga boa. Ah, lógico, né? E aí, cara, nessa de Campinas, gostei, fui para São Paulo, a primeira oportunidade que eu tive foi num botequim fim de noite. Um bar fim de noite. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo, na rua Iguatemi. Esse bar passava garçom, maître, gerente, músico, né, artista, todo o pessoal que frequentava a noite. Era, de fato, na hora que a noite ia parando em São Paulo, o botequim começava a despertar, né? Era a hora que a gente começava a trabalhar. Uma coisa que eu gosto de citar sempre na gastronomia, eu sempre fui um bom anfitrião. Sempre gostei de acolher as pessoas, cuidar, porque o anfitrião ele faz isso, né? É porque isso tá no teu sangue, na verdade, né? Sempre fui um bom anfitrião, cara. Então me dei muito bem naquele botequim, sabe? Com aquele monte de gente e principalmente um monte de profissional da noite, né? É cara que trabalhava no Fazano, no Leopoldo. E ali também você começou a fazer seu network, conhecer e ser conhecido, né? Ser conhecido. Só um segundinho, né? Tem uma frase que até o Lucas usou um dia. São Paulo é a terra da oportunidade. De fato. Né? De fato. Nessa, cara, apareceu um cara lá, ele começou a virar amigo e ser muito acedo, levar a turma dele, tá? E em São Paulo começou a existir vários lugares tradicionais fazendo releitura daqueles botecos antigos, sabe? Daquelas coisas clássicas, tipo... Era um bar que chamava Democrata, que também fiz uns freelance lá, que o pessoal era meu cliente, e frequentava ali quase todo dia. E aí, um desses caras era maître, que chamava Silva. Chama Silva, é meu amigo até hoje, tenho contato com ele. E ele vendo aquele meu jeito, aquela coisa de anfitrião mesmo, de querer agradar todo mundo, né? O cara leva um convidado, eu queria agradar mais o convidado para mostrar que aquele cara era de fato importante ali. Era, de fato, é importante. E né? Isso é gostoso. Isso né? é gostoso. E aí você era o quê? Fazia Eu era só o garçom. Só o garçom. Eu era só o garçom. Ô Emerson, quando é que você começou a ter o apelido de mineiro? Antes eu tinha apelido de irmão. Por quê? Tá. Porque eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, 1 ano e 20 dias. E no caso de chamar o Emerson, ela tinha dificuldade de falar, então meu pai, minha mãe ensinou a falar, não, é o irmão. E virou irmão e todo mundo começou a chamar de irmão. Então você tinha apelido de irmão antes do apelido de mineiro. Nessa minha ida que eu conheci desse cara, ele me chamou para trabalhar, o Silva, num boteco que chama Original, fica em Moema. Tem alguma coisa a ver com a cerveja? Original? Não. Original por ser clássico. Aquilo que eu comentou, aquelas releituras, né, de bares. Quer dizer, esse aqui não é igual os outros, né? Esse é o original. Exatamente. E aí, cara, lá me puseram o apelido de mineiro. Foi nessa época que você começou. Eu acho é porque você veio de Minas Gerais. Pode ser. Eu tenho quase certeza. Não, porque tem um pessoal que vem do norte que chama de Paraíba, né? Porque a gente chega em São Paulo mineiro. Eu costumo falar que eu sou o único mineiro em Poços de Caldas. Ninguém mais só eu sou mineiro. Mineiro. Sei. Eu não conheço outro assim, não me lembro. E me ingressei lá com eles. Me chamou para freelance também. Falei, um novo desafio, vou enfrentar. Fui. Cara engraçado, que eu no fim de noite, acostumado com aquela correria do boteco de fim de noite, o pessoal chegava tudo quase no mesmo horário, ia até 6, 7 horas. Na verdade, era mais um boteco saideira, é isso? Esse que eu comecei? É sim. Do jeito que você tá falando, que começava 11h, meia-noite. É porque o pessoal dos restaurantes vai parando. Vai fechando. Eles querem tomar uma. Antes de ir embora. Tem um papo, antes de ir embora. Antes de pegar o metrô. Em São Paulo, tem muito isso, né? São Paulo o cara não sai e vai embora que ele mora ali. Aliás, São Paulo é 24 horas. É 24 horas. O cara mora 30 quilômetros, 50 quilômetros de trabalho. Né? Então não dá tempo de ir sem reabastecer no caminho. E aí aquele estresse, toda aquela movimentação da noite, cara, deixa eu dar uma relaxada, né? Passava lá para tomar uma. E com isso você conheceu muita gente. Conheci muita gente na noite. Você conheceu muito artista? Bastante, cara. Assim, atendi bastante artista. Bastante. Depois, nessa nova etapa, nesse original, onde eu fiz carreira, né? Tô falando naquela época lá. Naquela época, mais os Que ano músicos, que já era isso, hein? Você tá falando em DJ. época.
96, 97. Isso já era 96, 97. 97. Então você ficou pouco tempo em Campinas? Fiquei em Campinas uns 8 meses. Ah, ficou pouco tempo. Foi 3 meses da Metalúrgica, depois mais uma temporada no City Bar, outra temporada no Bali. Já estava com o pé em São Paulo. Mineiro, fica tranquilo que nós não vamos somar os tempos aqui, não, tá? Não é? Nós não vamos somar os tempos para calcular a idade, não. Não tô menino mais. Só na noite 28, quase 30 anos. Mas passou de Legal. irmão para mineiro. Aí você tá veio bom. para Poços de Caldas em 2014, né? 2014. E como é que você veio cair aqui em Poços de Caldas? Rapaz, eu me ingressei nessa empresa, no original, acho que foi em 98, se eu não me lembro. Fixo mesmo em 98. E era só freelance. E aí eu fiz carreira lá dentro, né? Eu sempre falei, eu não sou um cara muito inteligente, mas eu sou esforçado demais. Acho que talvez seja Se me permite, eu vou discordar de você. Acho que eu sou muito mais esforçado que inteligente, viu? Eu sou muito inquieto. Bom, você é assim, empreendedor. É que o cara esforçado, na verdade, ele tem um fundo muito grande de inteligência. Exatamente. Ele é um cara pensante, tranquilo. Bom, nessa fiz carreira lá dentro, né, original, aí depois, acho que 99 para 2000, inaugurou uma pizzaria Brás, que era do grupo. Eu fui para lá, fiquei mais ou menos um ano trabalhando de garçom, trabalhei muito pouco tempo assim de garçom. Eu passei na frente de muita gente, e acho que com 23 por 24 anos eu já era meta da melhor pizzaria de São Paulo. E aí você fala que não é inteligente. Bom, tá bom. Mas acho que é esforço também. É claro. Virei meta da melhor pizzaria de São Paulo, da Brás Pinheiro, fui para Brás Sergipe. E 10 anos depois dessa empresa, eu retornei no original como gerente dessa turma toda que legal. Comecei lá de freelance. Aí você chegou lá, pegou e mandou o teu chefe embora, aquele cara que sacaneava. O chefe de cozinha era o mesmo, o subchefe isso que eu ia te perguntar. era o mesmo. Aqueles que trabalharam com você no começo, você voltou de chefe dele de todos eles. E te receberam bem. Cara, muito bem. Tenho amizade até hoje. Meu trabalho como gestor, com equipe, acho que sempre foi somar, né? Acho que extrair o melhor que as pessoas têm. E principalmente deles que acho que fizeram base, é a base da minha carreira. Eu sempre pensei nisso, nesses caras, foi a base da minha carreira. Então foi fácil você gerenciar, né? Foi fácil gerenciar. Então, Mineiro, fazendo uma retrospectiva aqui. Você saiu lá de Muriaé, do Gavião lá. Gavião. Foi para Campinas, passou 8 meses em Campinas, mais ou menos, depois foi para São Paulo. Morou quanto tempo em São Paulo nessa... 18 anos. Então, quer ver, 16 numa empresa só. A base da sua formação mesmo foi São Paulo. São Paulo. Em termos de gastronomia. Gestor gastronômico. Exatamente. Maître gastronômico. Exatamente. E principalmente no ramo da gastronomia de forma geral. Você trabalhou em pizzaria, conforme você falou, restaurante, bar. Então quer dizer que é o mundo da gastronomia que entrou na tua vida em São Paulo, é isso? Exatamente. Acho que mais do que nunca, ali que despertou essa paixão de fato. Falei, pô, eu quero isso aqui para minha vida. Eu acho que é o negócio que eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas esse negócio acho que o que eu vou me adaptar mais, ser melhor no que eu faço. E entrei com unhas e dentes. Durante 16 anos foi uma escola, cara, essa empresa. Empresa muito séria, de muito sucesso, chama-se ATC. Né? CATC, Companhia Tradicional de Comércio. Sim. Tive vários gerentes, gestor, patrão, extraordinário, são um cara muito inteligente. Tem um que eu me espelho muito, chama Ricardo Garrido, um cara, acho que meu foco, né, de aprendizado, acho que foi muito nos conselhos, nos puxão de orelha daquele cara, né? E virei um profissional de excelência, né? De excelência. Uma das principais qualidades do ser humano chama-se gratidão. E quem é grato merece receber gratidão das outras pessoas também. Você já deve ter dado emprego ou oportunidade para muitas pessoas. Que eu gosto muito de fazer. Eu tive, né? Por exemplo, essa empresa, eu sou formado em administração através deles. Os caras custearam a minha faculdade. Você formou em que ano na administração? Eu formei em 2012. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque então você fez isso em São Paulo, né? Porque chegou aqui em 2014, nós estamos em 2025, portanto você está aqui
11 anos aqui em Poços de Caldas. 11 anos vai fazer. Né? Muito bem. E aí você está dizendo que empregou, que gerenciou. Então, nessa época, você já era formado em administração de empresa. Quando você veio para Poços de Caldas, nós falamos já que nós estamos falando de gastronomia, mas você não chegou exatamente nessa área. Você chegou fazendo alguns projetos, né, que você me contou. Sim. Tivemos uma conversa mais ou menos assim. Que projetos que eram esses? Eu tive um convite na saída dessa empresa, depois de 16 anos. Eu queria ir embora de São Paulo e acabei recebendo esse convite. Tinha vindo um amigo meu que trabalhou comigo em São Paulo para cá e me indicaram. Aí os caras me convidaram. Falei, minha esposa, vamos. A gente tinha uma menina pequena na época, de 2 anos. Você casou em São Paulo? Casei em São Paulo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 meninas. 4 meninas? É. Então você tem 5 mulheres na tua cabeça? 5 mulheres na minha cabeça. Então isso é bom, hein? Você vai ter 5 genros. 4 genros. Não, 4 genros. Não é a mulher dele. Tá. A minha. Até 4 genros. Não, tudo bem, você só errou a conta, normal, hein? É muita mulher, pô. É muita gente. Perdão. Vai, vamos lá. Vamos Me lá. convidaram para um projeto aqui na Praça do Macaco, onde hoje é o Bar do Jaime, chamado Dom Pedro. Bar do Jaime. Fizeram o Dom Pedro ali. Esse é onde é? O Armando e o Djalma me trouxeram para cá. Cara, e engraçado, falei para minha esposa, posso ficar? Minha mulher, nossa, vamos lá conhecer e tal. E a gente recebeu a proposta aí, falou, vamos ver. Já passou ali, tomou aquela água? Já tomou aquela água, né? Acabou. Vamos embora. Viemos de Malicuia, eu, a mulher e a filha. Na época só tinha uma, né? Quer dizer, tinha 2, que outra é lá de mulher quando eu era garoto. Né? Com a minha esposa hoje eu tenho 3. Viemos e começamos a tocar esse projeto. Acho que a gente tocou lá durante 1 ano e pouco, o Dom Pedro. E nós viemos com um propósito diferente, com ideias diferentes. E aí, cara, atraiu a atenção de muita gente, né? É na época do Geraldo lá? Não. Não, né? Não. Tá. Na época eu era o gerente, era eu, um outro rapaz, o Júlio, até faleceu agora o ano passado. A gente que era, o Júlio era gerente, eu vim para substituir ele, mas o cara era bacana pra cacete, eu falei, vou pegar esse cara para ficar do meu lado, eu tenho o bom para ficar do meu lado estudar, aqui, né? O cara acho que vai somar muito. Ô Mineiro, quando você fala em projeto, você chegou para ser o projeto Dom Pedro, é isso? Isso. E então o Dom Pedro foi uma criação sua ou Não, assim? o Dom Pedro já existia. Já existia. Tá, e quando você fala em projeto, o que é esse projeto? O que envolve esse projeto? Começa com esse novo modelo de gestão, principalmente no Dom Pedro. A maneira de servir. Você está falando de gestão gastronômica? Gastronômica. A maneira de. O que eu te falo? Na maneira de servir. Porque você vê falar no garçom, na gastronomia, o cara empiriquitadinho, né, de mãozinha para trás, não senhor, sim senhor. E a gente sempre foi na contramão disso. Acho que a gente aplica sempre a informalidade. O papo, sabe? O cara querer agradar, né? Querer conversar, se apresentar por nome, perguntar seu nome, sugerir alguma coisa, perguntar se você conhece. Então a gente meio que foi na contramão dessa toda essa etiqueta, então, desse nariz empinado. Quebrou esse vínculo. Quebrou porque o paradigma. A gastronomia, na verdade, ela até pouco tempo era uma palavra, assim, vamos dizer, desconhecida das pessoas, né? Mas eu estava vendo, por isso que eu te mostrei isso daqui, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Aqui, eu puxei isso daqui, gastronomia igual culinária, tá ligado, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Tá, Edel? Então, aqui, é uma arte que combina habilidades técnicas, conhecimento para criar pratos, né? Ou seja, pratos gostosos, que agradam as pessoas, né? E é vista como uma forma de expressão cultural e conexão com pessoas. Aí cai exatamente no que é usado na tua vibe, aí, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Atendimento, sorriso. Gastronomia não é só o ato de cozinhar. Existe muita coisa por trás que talvez que fica obscura e as pessoas não conseguem enxergar. Você está falando uma questão interessante, porque existe uma rede de restaurantes, ela é até australiana, até dela aqui no Brasil também, já fui em outros lugares, em outros países também, que eles têm um modo diferente de te servir. Eu vou chamar de garçom, ele senta do teu lado, Sim. pergunta o teu nome e faz o pedido ali na hora, mas na mesma altura dos seus olhos.
Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Né? Então, quer dizer, são essas coisas que diferenciam uma das outras. Qual a diferença da maior rede de hot dog que existe no mundo das outras? São pequenos detalhes. E outra coisa que você está falando em gastronomia, não é só arte de cozinhar ou de servir. Quando você já foi nessa maior rede de hamburgueria do mundo, o que você observa? Tempo de atendimento, qualidade do atendimento, uniforme das pessoas, etiqueta das pessoas, como é que eles descartam lixo, como é que ele trata o cliente, de que forma a tecnologia é usada, tudo isso eu acho que envolve a gastronomia, não é isso? Muito. E aí, diante disso que ele está falando, você vê, eu tenho alguns pontos importantes. A gastronomia distingue costumes de alguns países, ou de um país. Cada país tem o seu costume. O Ideu acabou de citar um aqui, né? Então, verdade. Partindo desse princípio que você está abordando, a gente falando de país, região, maneira de servir, todas essas coisas que a gente quis trazer para cá, que a gente tem experiência, conheceu com anos de experiência em São Paulo. São Paulo é uma escola da gastronomia, né? A gastronomia do mundo inteiro está dentro de São Paulo. Aliás, há quem diga que São Paulo é onde se come melhor no Brasil, né? Exatamente. Tem a gastronomia do mundo inteiro, especialista do mundo inteiro, entendeu? Tá certo. Outra coisa, dentro da gastronomia que a gente trouxe para cá, que foi um diferencial, a maneira de servir, talvez, os pratos. Sabe por quê? A gente começou a colocar gestualidade. Não é simplesmente pegar um purê e pôr dentro do prato, mas rabiscar ele, pôr uma flor decorando, pôr uma páprica no canto, em vez de pôr um franguinho do lado do outro, pôr cruzadinho. Começou a dar gestualidade, que as pessoas começaram a prestar atenção também na apresentação do prato. Os pratos incríveis. Exatamente, que as pessoas começaram a comer com os olhos, né? A caipirinha talvez era muito servida, uns copinhos baixinhos, a gente pôs um copão, com fruta decorando. Misturou um monte de fruta. Fez o diferente, né? Fez o diferente. Deu gestualidade, talvez, na gastronomia. Palavra bacana, gestualidade. Entendeu? E nisso, eu costumo falar, tem uma amiga minha que a gente conversa bastante sobre isso, ela gosta da minha ideia de criar identidade, conceito e tal. A gente conversa bastante sobre essa questão. A gente inquietou muita gente. Começou a levantar a régua, os caras falaram, porque, de fato, a gente chegou aqui e tinha lugar aí que tinha o narizinho meio empinado, né? Se fala em sommelier, com aquele vocabulário lindo, bonito. E talvez a gastronomia é uma coisa bem mais simples do que isso, e fica muito mais gostosa, muito mais atrativa se você der uma gestualidade, dá uma simplificada, né? Dá uma informalidade na maneira de atender, fazer relacionamento. Nós vamos discutir alguns pilares que eu acredito, né, Marquinhos? Crenças, pilares, você pode até falar disso já, né? Sem o menor problema. Quando, principalmente o empreendedor, porque existe uma coisa que eu queria abordar aqui, que existe uma diferença muito grande do gestor para o empreendedor. Exatamente, por isso que eu coloquei gastronomia igual. Porque eu já vivi os dois lados. Hoje eu sou proprietário do Vila Gastrô, né? Os projetos que eu fiz aqui, depois do Dom Pedro, a gente abordou, mas eu não dei continuidade aqui, né? Começamos a falar só de gastronomia. Os projetos que eu fiz aqui foi de parceiro, né? Por exemplo, do Dom Pedro, que eu era gerente, funcionário, eu fui pro Bigodeira, que era o deck ali da esquina, a gente transformou naquele... Cobra. A gente transformou naquele boteco que foi extraordinário. Aquele bar eu refiz ele 2 vezes. Fiz parceria lá 2 vezes e refiz ele. A última vez pus a chopeira na janela. Foi maior auê muito legal na cidade. O pessoal queria rabiscar toda hora um bocado de excesso de gente na calçada, na rua. Dali, um chefe de cozinha parceiro meu, o Diego Arteiro, ele tinha comprado o Beco Gastronomia, né? E eu fui lá um dia no almoço, cara, e tava servindo o hambúrguer como o prato do dia. Foi aquilo, acabou os hambúrguer. Falei, olha que beleza, hambúrguer artesanal. E aonde eu tive a ideia de montar o Beco Burger, que era ali, onde é hoje o Vila Gastrô. Que hoje desmanchou, né? O Beco Burger, eu não faço mais parte. Na pandemia a gente desfez a sociedade. Para você que está nos ouvindo ou assistindo, ele é o gestor, aliás, é o proprietário do Vila Gastrô. Do Vila Gastrô, Narciso Figueiredo. Narciso Figueiredo. Daí montei o Vila Gastrô. Fiz o Brasco na 15 de novembro também.
É conceito meu, Já foi lá. gestão minha. Inclusive, parei meu cavalo lá na porta, né, Luca? Então, esses são. Como é que é isso? Parei meu cavalo lá. Apareceu um maluco lá. A gente tava lá, apareceu um maluco lá com 2 cavalos, muito bem arriado. Aí ó, uma menina que tava na mesa, amiga do Luca, quero dar uma volta. Aí eu, não vai. Hã? O mineiro conhece a Ana. A Ana, do Fabrício. Conheço demais. Esposa do Fabrício. Conheço demais. Queria andar a cavalo. Não, vocês não vão. Eu falei, não, deixa que eu vou. Eles achavam que eu não sabia andar a cavalo, entendeu? Aí peguei um cavalo muito bonito, fui, andei, voltei, a moçada, o bar levantou pra mim. Conheço o braço, legal. Aquele lá. bar foi o que fiz também. E aí, na pandemia, a gente desmanchou a Sociedade do Beco, eu criei o Vila Gastrô. O slogan lá, tudo que todo mundo gosta, num lugar que todo mundo conhece. Todo mundo conhece porque foi o Baiuca, foi um Botequim, né, foi o Beco Burger e tal. Eu lembro quando era o Baiuca lá. Todo mundo conhece, né, cara? Adilson, Aonde era o Baiuca? você falava do Adilson, pô. Onde? Antes de tudo lá, tinha uma loja de antiguidades. Depois tem um monte de foi coisa. da mãe do Paulo Tramonte, chamava Esconderijo. Foi um monte de coisa lá, né? Era uma loja de roupas. É um lugar que todo mundo conhece, de fato. Quem da tua família, ou da família da Leide, né, que tinha um Sim. salão de... Ainda tem. Tem até hoje. Ainda tem? O salão existe? O salão é mais velho que nós todos juntos. Ah, é, eu era Não é? moleque, é verdade. Nossa, Mas quantos só que ele era anos? de frente pra rua, né? Ele era de frente para a rua. Bom, Salão Pedro para Santos. você, nós estamos falando aqui, então esse local, a casa dele, é na rua Assis Figueiredo, bem em frente à Pires Modas, onde foi o primeiro ou segundo Baiuca com Adilson, Adilson, né? exatamente. Qual que é o número lá? 1200. Assis Figueiredo 1200, 1200. Pois é. do lado onde era o Ponto Frio, pronto, matou. Onde Mas o existia que Ponto Frio. chama bastante a atenção do cliente do mineiro é basicamente no Vila Gastrô é a qualidade, porque ele não está de frente para a rua, ele está bem Escondido. bem atrás. Então, quer dizer, vai lá quem conhece, quem gosta, quem indica, Quem quer já comer bem, foi, né? Quer voltar. Quer voltar. É isso? É isso mesmo, essa é a ideia. Se fala hoje demais em experiência, né? O cara fala, vou servir, eu não sirvo prato de comida, eu sirvo experiência. Mas a Você experiência... concorda com isso? Concordo, mas não é somente servir um prato de comida que é a experiência. Existe mais coisa. O que a gente abordou lá atrás e os pilares que eu acredito. Manda lá. Né? Então, eu estava no início falando de gestor para empreendedor, existe uma diferença muito grande, porque o gestor, talvez ele, não que seja irresponsável, mas ele seja mais ousado, mais criativo, mais aventureiro. Enquanto o empreendedor ele já é mais reservado, ele é preocupado com outras coisas, ele é preocupado lá com o boleto, com as questões Com a financeiras. contabilidade. Você entendeu? Preocupado com aquele monte de funcionário, um monte de família nas custas dele. Preocupado com o prato de hoje. Exatamente. E o gestor ele é mais ousado, ele é mais criativo, ele é mais aventureiro. Você se enquadra onde, mineiro? Eu acho que eu sou melhor gestor do que empreendedor. Mas você tá também é fazendo... empreendedor. Mas também sou empreendedor. E lá você faz as tuas funções? Lá eu faço as duas Dá funções. para ir tranquilo. É. Cara, Cara, porque você domina as duas, né? domina as duas, mas você encontra dificuldade. Se você vê muito os gurus da internet falar aí que você não ficar escravo do seu restaurante, talvez eles colocam de uma forma diferente. Né? Talvez você não deveria ficar tanto na operação, meter a mão na massa. Você deveria trabalhar sim, cuidar do seu negócio, mas de uma maneira mais estratégica, né? Mais pensada. Você ficar até mais tranquilo. E contratar alguém ou tentar desenvolver alguém que faça esse papel de gestor, que tenha toda essa ousadia. E eu repito, eu gosto muito do cara que é anfitrião mesmo, cara. Tanto o gerente ou o maître, ou o próprio garçom, que seja um anfitrião mesmo, que cuida dali, né? Porque o cuidado é com quem? Com o cliente. Que sabe o que o cara quer e que se não sabe, você vai arrancar dele o que ele precisa, o que ele dele. quer. Aí você faz o teu atendimento. E aí sim, você tendo um atendimento bacana, tendo um ambiente bacana, um alimento, uma comida bacana, uma bebida bacana, aí sim você causa uma Mas experiência você tem que ter profissionais também de alto nível. de alto nível. Porque é o seguinte, um prato que sai em desacordo com o seu padrão de qualidade, pode pôr tudo a perder. Pode pôr tudo a perder. E a qualidade que você serve como padronizada,
coloca tudo a vencer. Exatamente. Então, quer dizer, você faz um nome e é um cuidado que você tem que ter especial com cada um dos pratos que sai lá da cozinha. Quando o Ildeu citou aqui funcionário gabaritado para tal, fala da mão de obra nesse segmento. Muita gente me pergunta sobre essa questão de mão de obra, essa dificuldade que existe. Existe uma dificuldade. Muito, sempre existiu. Me lembro em 2010, acho que no primeiro governo aí do Lula, que o desemprego, sem partido, não defende ninguém, mas o desemprego ficou muito baixo. São Paulo passou por uma dificuldade muito grande de você contratar gente, mas muito grande. Isso sempre teve. O que eu penso, trato isso com naturalidade? Sim, fico puto, triste, chateado. Lógico que todo mundo fica, né? Porque você contrata, você treina, daí a pouco vai embora, aí você precisa buscar de novo, essa busca constante. Mas eu entendo que isso é um problema do empreendedor. Ninguém perde ninguém, né? Você que deixou o cara embora. É um problema um problema que ele vai ter que enfrentar a vida inteira enquanto ele for empreendedor. Igual qualquer outra profissão. Eu citei isso outro dia, por exemplo, um atleta, ele não tem os problemas dele, ele não machuca, ele não precisa recuperar, ele não precisa tratar, ele não precisa... É o problema que ele tem. É esse. E o do empreendedor, um dos problemas do empreendedor é a mão de obra. E o empreendedor, ele é o cara para resolver problemas, senão ele cai fora. Se ele achar que ele não vai ter problema, inquietação, ele cai fora, ele não empreende. Ele vai fazer falou outra coisa. Que é um dos problemas, eu também acho que é um dos. Tem um outro problema também que eu acho que é muito importante, tanto quanto, que é o seguinte: carga horária do empreendedor nesse setor, que realmente é muito grande. Porque, afinal de contas, o restaurante, teoricamente, igual aquele bar que você trabalhou em São Paulo, original, praticamente eu rodava a noite toda. E você tem que ter disponibilidade e disposição para isso, né? E ter os bastidores também, né? Sim. Não é só a frente de loja ali, o tete-a-tete do cliente, tem muita coisa por trás. Não, sim, mas aí como empreendedor você tem setor de compras que você tem que cuidar, setor de RH que você tem que cuidar, setor gerencial que você tem que cuidar, limpeza, tem que trabalhar junto aos órgãos públicos de fiscalização. Que cai em cima todo o tempo, né? Exatamente. E que é muito justo, né? Mas o trabalho tem que ser desenvolvido, como qualquer empresa, só que especificamente no ramo de gastronomia exige demais do proprietário. Exige muito. Eu costumo falar, igual, acho que eu já citei aqui, é um ramo de inquietação. É o tempo todo. E aí, quando você fala em mão de obra, vamos saber do mineiro no chão da cozinha, na beirada do fogão. Você é bom de cozinha? Faz prato. Eu sempre quis saber tudo. Então, se o camarada não foi, o Lucas não apareceu para trabalhar, se for preciso, você vai lá e faz. Faço. Aí sim. Faço e eles são orientados. Deixa eu falar uma coisa importante para você. O cozinheiro, o garçom, o barman, ele geralmente é treinado por mim e ele precisa respeitar o meu conceito. Uma das verdades é essa. Porque eu não posso deixar que o cara que vem de outra empresa, de outra experiência e tal, ele achar que ele vai causar uma experiência bacana para o meu cliente, tirando de trás da orelha do jeito dele. Ele precisa, junto comigo, entender aquilo ali e a maneira que a minha empresa ou o projeto que eu esteja tocando quer fazer, quer proporcionar essa experiência. E você acrescenta isso nessa crença, nesses pilares teu. Você já falou sobre os pilares, né? Da gastronomia. Você coloca isso junto no pacote? Coloco junto. Então aproveita e fala do resto, dos pilares que você tinha falado. A gente chama isso de tripé. Acho que dentro da gastronomia, por exemplo, um empreendedor, você vai fazer um restaurante, um bar ou qualquer segmento nessa área, você vai ter que precisar pensar em vendas, operacional e financeiro. Um tripé. Essas coisas precisam andar junto, ser bem estruturada para funcionar, né? Vendas, a gente fala de marketing, o público que você quer atingir, né? A sua identidade, o tipo de produto que você quer oferecer, né? A sua identidade para as pessoas te conhecer, te respeitar, né? De que forma você vai fazer isso? Mostrando o seu produto? Contando uma história? De que maneira? Acho que isso tem que estar bem alinhado. Você precisa se apoiar em gente que entende, em profissional que te ajuda, que
que faça somar. A outra questão financeira, né? Questão de compra, questão de controle, né? Porque por menor que seja a empresa, ela é um negócio. E você tem que estar atento aos números. Por menor que ela seja. É negócio, tem que estar atento aos números. A conta chega, né? A conta chega. E você monta um negócio, é para dar dinheiro. Né? Não é para trocar figurinha. Existe negócio que quebra, é lógico. Isso às vezes acontece mais do que insucesso do que sucesso. Né? Mas Pelas estatísticas do Senai. Então você precisa prestar atenção nisso tudo, né, cara? É em precificar, é em fazer orçamento. Está dentro do mercado, né? Está dentro do Na verdade, mercado. você tem um produto Exatamente. muito bom e está fora Tá fora do preço do mercado. da linha de preço do mercado. Ou tá fora, ou você tá perdendo dinheiro porque você não sabe precificar. Você tá escutando um monte de conversa fiada aí e não tá sabendo fazer. Ou você não tá indo atrás. A tua formação em administração de empresa, claro que te ajudou muito, te ajuda muito nisso. Né? Formação, administração de empresa é muito amplo, né? E uma das áreas desse pilar que eu sou especialista é o operacional, né? Por ter sido gestor há muitos anos, né? E dentro do operacional a gente defende mais 3 pilares, que é alimentos e bebida, atendimento e ambiente. O alimentos e bebida é qualidade, tempo de entrega, a questão da gestualidade que eu te falei. Nós falamos do cozinheiro, do profissional, né? Porque cozinha não é só arte não é só cozinhar, tem muita coisa por trás. O cara tem que gostar, ter paixão, né? Conhecer de cocção. Não adianta você pegar um filé mignon e pôr na frigideira fria que vai encroar, fica duro. Precisa Isso saber aí que ela é uma coisa que eu ia te perguntar, quente, né? e que eu tenho muita curiosidade para saber. Você deve, obviamente, ter um chefe de cozinha. Não é você que vai para a cozinha só quando é necessário. Vamos colocar assim, tudo bem? Aí você tem lá no cardápio um prato especificamente qualificado lá, com preço, precificado, tudo direitinho. Quando você muda o chefe de cozinha, como é que você mantém um padrão? Processo. Existe lá uma cartilha para ele seguir? Tem que ter ficha técnica. Peso do Peso do produto. do alimento. Todo. Tempo de Tempo de entrega. De entrega. Porque olha, Geralmente o cozinheiro profissional, essa questão de cocção, essas coisas, ele entende. Tá, mas ele tem que seguir o padrão da Tem que casa. seguir o padrão então, da mas casa. então ele chega de uma outra casa com outro padrão, com outra medida. É por isso que eu citei lá. Eu não posso deixar que o cara que vem com outros conceitos Isso traga não é o conceito difícil dele. demais. traga o conceito dele que ele vai achar que vai causar Você experiência. vai porque ele tocar na minha mudar a minha viola, história. você vai tocar, dançar do jeito que eu quero, é isso? Se você tem ideia, se você sabe, eu não sou resistente, cara, a gente pode criar, pode mudar junto, lógico. Sim. Talvez o cara venha... Você pode mudar assim, conceitos dependendo das opiniões convergentes. Exatamente. Se é que me entende. Porque tá querendo dizer o seguinte, você tá chegando agora, você não vai na janela não, né? Não é? Quem dizia isso era um jogador da seleção brasileira. Se jogou agora, não vai sentar na janela, não. Mas não é isso. Eu estou dizendo assim, o que o Marquinhos falou é importante, e o que você também comentou é o seguinte: você pode vir com outras experiências, mas Sim. a experiência tem que prevalecer a da casa. É da casa. Mas Porque- como que você mantém um padrão, e essa foi a minha pergunta, como você mantém um padrão de qualidade e de padronização, sabendo que vem uma outra pessoa para substituir aquela que já estava no lugar? Não é complicado isso? É complicado. Por isso tem que existir os processos muito claros. Né? Vamos lá. Vamos fazer um estrogonofe. Quanto você vai pôr de filé mignon nele? Quanto você vai pôr de champignon? Quando você vai pôr de creme de leite? Quanto você vai pôr de creme de leite? Quanto você vai pôr de mostarda? Quanto Ah, você vai eu pôr de falei. ketchup? Né? Então é o padrão. A cocção, ela é a mesma. Mas aí que eu queria saber, qual que é esse segredo? Como é que você padroniza isso? Ah, uma ficha técnica. Ficha Ele técnica. vai lendo, tem uma prancheta na frente dele? Ele talvez fica dosado e porcionado. O filé mignon mesmo fica lá, 150 gramas, já fica porcionado no saquinho a vácuo. Tá bom, mas e dependendo do filé estar porcionado ali, conforme você disse, e os demais ingredientes, inclusive o tempero? Tempero é um negócio muito complexo. Tempero, para mim, que prevalece, sal e alho. Se você ficar inventando muita roda, eu acho que aí você vai se complicar. Você sai vai fora sair do desse padrão. eixo, você sair desse Existe alguma corre outra, o risco. corre o risco muito grande. Existe alguma outra medida para o estrogonofe? Existe alguma outra medida diferenciada de ingrediente? Pode existir. Pode existir. Pode existir. Mas Pode isso, existir. isso não, vamos dizer, não destempera, isso
não vai influenciar, que seja positivo ou negativamente, no final do produto? Isso vai de cada identidade de cada casa. Por isso que o estrogonofe que você come aqui não é igual que você come ali. É isso que eu estava pensando. Exatamente. Eu comi estrogonofe lá, não gostou. Por isso que o cara não pode fazer lá igual e pegar o de lá e fazer aqui. Ô mineiro, eu sou seu cliente. Fui lá, comi um estrogonofe, gostei. Aí eu vou lá, chamo o Marquinhos para ir almoçar comigo, no outro dia. Só que seu chefe é outro. Vai sair igual. Como é que eu vou saber que o Marquinhos vai gostar porque o produto é o mesmo? Vai sair igual porque eu ou alguém que esteja lá tomando conta e sabe, isso é uma responsabilidade, cara. É isso que eu tô dizendo. Quando você chega lá e bate no peito e fala, Marquinhos, você vai ver, cara. Você vai ver que comida que tem aqui. Eu tô colocando a minha avaliação em risco. Isso e acontece muito isso. E a sua também. E acontece muito isso, cara. Da forma que ele está falando, da forma que você disse. O cara fala assim, você vai ver, rapaz, tô te falando. Aí fala, puta que pariu. Mas é que o teu é uma responsabilidade. O teu maître, essa pessoa que chegou lá, você já chegou para ele, entregou a cartilha para ele. Aqui, ó. É desse jeito. Minha cartilha é essa. Então, existe outra coisa que, se errar, a gente tem possibilidade de consertar, né? Eu sempre falo para os meus funcionários, para quem trabalhou comigo, na dúvida, você agiu em razão do cliente, para mim você acertou. Então existe essa possibilidade de consertar. De equívoco. Exatamente. Então, acho que tem que estar tudo bem alinhado, todos os processos tudo bem definido, tudo bem conversado. Acho que precisa... Eu não sou cara de muita reunião, sabe? Eu acho que talvez o que eu tenho de falar para não cabe para o outro, né? Acho que reunião é para elogiar. Você ganhou um prêmio, vão fechar uma semana, vão viajar. Acho que reunião é para isso. Agora, falar de processo, falar de comportamento e de várias outras coisas que envolvem isso, acho que é papo individual. Acho que é junto, é treinamento. Se eu quero que a minha cozinha tenha uma sintonia a respeito dos processos, o meu papo é com a cozinha, é com o responsável. Cara, eu quero que a turma faz assim, assim, assado. Cara, eu estou querendo, viu, Mineiro, aprender com você sobre esses processos. Eu faço a comparação de um restaurante a um time de futebol. Muito. Eu fui numa palestra do Bernardinho. É? Né, que era técnico da seleção. Eu não fui, eu estou falando aqui por conta própria. Você vê quando a gente vai falar na área que eu estou falando, que eu sou especialista, que é a área operacional, que a gente fala de alimentos e bebida, atendimento e ambiente, o atendimento, ele precisa ser esquematizado, tem um esquema tático. Quem vai ficar ali, quem vai ficar aqui. Quem está na defesa, quem está no ataque, quem está no meio de campo ali. E outra coisa, quando você tira um jogador de um meia, você tem que pôr um meia da mesma qualidade ou superior. Senão você toma a bola nas costas, é gol. O cara não atende, é gol contra, é bola nas costas, velho. Você é um cliente, quando você perde, você não... Vocês perceberam aí que o negócio tá virando para futebol aqui? Então vamos mudar o tema aqui. Quer ver como é que a gente é criativo aqui, menino? É como se fosse uma orquestra. Como se fosse uma orquestra. Você tem o maestro, que é o mineiro, e ali você tem seus músicos, violinistas, saxofonista, e todo o conjunto que faz a obra, né, tem que estar harmonizado. Tá bom, perfeitamente. É porque cada um tem um setor e cada um é responsável e importante para aquele setor. Cada peça é importante. Se faltar uma, fica faltando um elo nessa... E a comunicação tem que ser muito boa, né, do pilar com o resto, né? Porque existe um pilar central, um responsável, certo? Existe o responsável da cozinha, o responsável do bar, o meu tem o responsável da pizza, o responsável do sushi. Essa comunicação tem que ser muito clara. E daí para a comida sair lá, né? Para o garçom entregar, ela tem um processo que não pode falhar, né? O pedido é a entrega, né? Exatamente. E o meu lá é muito particular, né, cara? Eu tenho uma cozinha para cada coisa. Você é especialista em quê lá no restaurante, no Vila Bistrô? Uma bandeira que eu levantei lá, ser o melhor lugar de comer em Poços de Caldas. Sushi, pizza, almoço, hambúrguer. Então, pois é, mas você se referencia como qual o melhor prato? Acho que eu não tenho. Tem uma pizza muito boa, um hambúrguer muito bom, um sushi muito bem feito, com peixe fresco. E cada área dessa eu tenho um profissional. Eu tenho um sushi man, eu tenho um baita pizzaolo, não tenho um chefe de cozinha, mas eu tenho um baita cozinheiro, entendeu? Então, cada área eu tenho... E essa bandeira que eu levanto, de ser o melhor lugar de comer de Poços de Caldas.
Ok. Eu estava vendo a culinária, as mais famosas, a italiana, francesa, mexicana e mais um monte. Mais um monte. Qual, eu até anotei aqui, Mediterrânea e outras mais aí. Qual é a que te, vamos dizer assim, a que você gosta, a que você se espelhou ou se espelha? Se é que existe alguma. Eu não vou indicar uma, não. Mas por ter uma vasta experiência em São Paulo, ter vindo de boteco, cara, que aí acho que é uma coisa mais brasileira mesmo, sabe? Eu acho que eu sou foda mesmo no botequim, sabe? Acho que o botequim, ele corre na minha veia. Principalmente, não só pelo chopp, pela bebida, mas eu gosto muito da comida de botequim. E aí o botequim... No meu cardápio lá, minhas entradas, às vezes eu tenho alguns pitacos de botequim. Os meus cardápios, talvez eles tenham algum, sabe? Você acha que... Exatamente, Então eu isso que eu vou ia te colocar dizer. que o tira-gosto seja talvez um carro-chefe para você. De repente, então, você passa por uma culinária francesa, pela italiana, por todas elas, no botequim, com raríssimas exceções, isso passa, né? Eu defender uma, né, é meio ousadia, né? Porque eu tenho várias. É que, na verdade, eu tenho é o seguinte... tem italiana, É que, tem na verdade, americana, que é um hambúrguer. a gente pega o exemplo de experiência que a gente já andou por aí. Já andou por vários lugares aí. E você pega, por exemplo, tem lugares, por exemplo, Nova York, 47. Basicamente é comida brasileira. E o pessoal vai lá para comer comida brasileira. O que é comida brasileira? Feijoada. Rabada. Tá certo? Comer um feijão tropeiro. Tá certo? Então, quer dizer, cada um se especializa naquilo que acha que é mais interessante. Por isso que eu te perguntei qual que é seu carro-chefe, qual que é o seu prato referência lá no Vila Gastro. Mas eu queria mudar o tema, já que você disse que ecleticamente você acha que todas elas têm mais ou menos o mesmo peso. Eu posso fazer uma... Só para concluir essa... Talvez dar uma resposta mais clara. Claro. Quando eu fui montar a hamburgueria aqui em Poços, o cara chegou em mim e falou, cara, mexe com hamburgueria não, pô, seu negócio é boteco, velho. E eu montei a hamburgueria como investidor, eu ainda mexia com o boteco, que era o bigodeiro e tal. Seu negócio é boteco, você vai mexer com hamburgueria? Falei, cara, meu negócio é gastronomia. É hamburgueria, é sushi, é boteco, é francês, é italiano, meu negócio é gastronomia. Ah, legal, agora aqui, ó. Áreas gastronômicas, chefe de cozinha, pastelaria, cozinheiro, gerente de restaurante, sommelier, barman e por aí vai. Eu citei lá no começo. É nesse ponto que o Marquinhos está falando que eu queria trocar o tema da nossa conversa aqui. Você é sommelier? Não. Você fez curso de sommelier? Não, eu entendo. O curso eu não fiz. Por trabalhar em pizzaria, aí a pizzaria chama um vinho, eu trabalhei muito tempo com vinho. Você sabe indicar um bom vinho? O vinho tem um negócio interessante. O vinho você precisa ter uma constância. Você está acompanhando. Porque o vinho... Vamos falar de um vinho que foi famoso lá atrás, um gato negro. Você está falando de safra? Não, de marca. De marca. Um gato negro, que ele não existia na prateleira do supermercado. Okay. Hoje já existe. Então, não é um vinho que as pessoas associam bem em consumir lá no restaurante, pagar 2 ou 3 dígitos nele, porque ele está lá na prateleira do supermercado. Então, essas coisas vai mudando, vai renovando, vai mudando o rótulo, vai mudando, né? A não ser um Montes Alfa, um Barolo, Tá bom, mas quando você colocou aqui sommelier, quer dizer que você já teve essa experiência. Já tive essa experiência. Sommelier. Tive já. Você sabe indicar qual que é a harmonização de um vinho com cada prato. Sei. Cara, Você sabe dizer se o vinho é bom, se o terroir é bom? Sei. Você sabe... Pois não, Marquinhos. Desculpa, não. Vinho classifica muito na questão do novo mundo e velho mundo, por características. Sim, o vinho do velho mundo, é lógico que ele é tradicional. Já tomei vinho em Bordeaux e não achei tão bom quanto um vinho australiano, ou da Nova Zelândia, ou da Califórnia. Pra você ver o vinho... Ou da África do Sul. Um vinho de um país frio, talvez, ou que a uva madura mais tardia,
ele fica um vinho menos alcoólico, talvez com menos tanino, mais leve. Existe todas essas peculiaridades. Um vinho aqui da Argentina, do Chile, do Brasil, onde as uvas amadurecem mais rápido, você entendeu? Ele pode ter mais álcool, ele pode ter mais tanino. Mas depende também muito do gosto do cliente. E depende muito por do exemplo, gosto. Qual vinho que é o vinho icônico, por exemplo, da Argentina? É o Malbec, da uva Malbec. Tem a uva Malbec. A maioria dele é produzido na região de Mendoza. Merlot também vai bem, né? Merlot também. E o Merlot mistura muito ali na região do Chile com a Argentina. Não vamos entrar muito no assunto do vinho, que não é a pauta do nosso assunto. Mas você sabe por que o vinho Malbec chama Malbec? Não. Uma curiosidade. A uva Malbec? Você sabe, Marquinhos? O Malbec, além do vinho, ele é usado para a linha de perfume também, né? Sim, mas nós falando assim com relação ao vinho, porque o vinho, o Malbec o Lucas não concordou lá, não é? Não? Tem uma marca de perfume com esse nome. Mas o vinho Malbec é feito com a uva Malbec. A uva Malbec é uma uva francesa. Ela não é argentina, não é na América do Sul. Ela veio da Europa para ser cultivada na Argentina e era uma uva ruim. Por causa do terroir que chegou lá na Argentina, o pH da terra, essas coisas todas, a uva se frutificou de uma forma diferente. Ela chamava Malbec, porque na época se falava que nem passarinho comia. Malbico. Tá? E hoje é um dos melhores vinhos do mundo, é o Malbec argentino. Eu já tinha visto uma história parecida. Mas são curiosidades, né? Uma história parecida do Carmenere. Carmenere se dá muito bem no Chile, no Vale Central, mas ela é de outro país, é europeia, e deu um problema na raiz lá, que não produziu bem, trouxeram. E quando eu vi esse perfume, esse Malbec, eu achei que tinha alguma coisa a ver com a perfume uva. Vinho? Parece que tem mesmo. Não, ele. Aí, ó, vamos lá, vamos lá, tá vendo? Ele tem. O ritual noturno de colheita das uvas Pinot Noir. Dá para você vamos dizer o que ele falou lá? Diz que se refere, tem uma referência às uvas, basicamente Pinot Noir, não é isso? No ritual noturno de colheita. A forma de colher, porque tem uva que você só colhe à noite. E outra coisa. Então tem a ver. Qual que você falou que foi os Carmenere. Ele se deu bem na região central do Chile, por quê? A região central é um vale. E por ali entra uma brisa marítima que vem do Oceano Pacífico e que torna a uva numa condição interessante. Né? Então, são especificações. Quando você falou sommelier, despertou todo esse interesse da gente, porque a gente é curioso, sabia? Aliás, nós vamos trazer um camarada que conheça de vinho aqui. Lógico, quero aprender. Mesmo porque a gente, como repórter, eu e o Marquinhos, nós somos... Tem um menino novo aí estudando para curiosos. Bater um papo com ele, quem sabe. Faz até uma degustação aqui. Manda ele trazer umzinho para nós aí, né, Lucas? O Lucão não gosta de vinho, né, Lucas? O Lucas conhece um pouco de vinho. Eu venho também, viu? Oi? Eu venho também. Só o cara já quer. Sentiu o aroma? Ô, Lucas, você tirou o meu pé do lodo aí. O vocabulário do vinho é muito bonito, né, cara? O vocabulário do vinho é bonito. Eu não conheço nada de vinho. O vocabulário assim, eu sei que existe o tinto, o seco, o vinho doce. Então, quando eu vou falar, meu amigo, eu quero um vinho, mas eu quero um vinho suave, não quero vinho, aquele tinto seco, aquele. Não gosto. Cara. Pois é, mas eu perguntei isso pro mineiro pelo seguinte, porque às vezes o cliente pede uma referência. O cliente fala, qual vinho que eu devo pedir? Qual vinho que você tem na casa que você me sugere? Então, por isso que nós entramos nesse assunto de sommelier que você põe no currículo ali. Mas isso aí é muito perigoso, porque outro dia eu estava em São Paulo, pedi uma referência, me deu uma referência. Aí eu fui pagar o vinho, eu dividi em 36 parcelas. Foi. Mas você quebrei a cara. Você financiou, né? Foi no cartão, né, Marquinhos? Financiei. Passou. Não foi uma garrafa, não, foi só uma taça. Não, brincadeira, mas acontece se você chegar e falar, dar uma referência, o cara te dá uma referência do melhor vinho. E o melhor vinho ele é o mais caro. Não, mas aí você tem que também fazer aquela correspondência cruzada, né? A referência Suécia, quanto custa? Você vai, não vai reparar, não, mas eu vou pedir esse vinho da próxima vez. Devia ter feito. Bom, vamos falar do livro que você escreveu, Entretenimento Gastronômico. É o teu livro, né? Tá em processo, né? Você está escrevendo esse livro. Eu fiz um emaranhado de história de todas, parte dessas que nós discutimos aqui, toda a minha história, essa minha trajetória aí, né? Deus da minha saída lá do Alto do Gavião,
até nos dias de hoje, os projetos que fiz, os sonhos que tenho. E fiz um emaranhado dessas ideias aí, cara, rabisquei para todo lado e arrumei uma redatora e aí... O livro já está caminhando ou você ainda vai? Não, tá escrevendo. Então você escreve lá que você saiu do Alto do Gavião para vir para perto do Pico do Gavião, que é aqui em Andradas, e que nesse meio tempo você passou pelo Café com Manteiga. E lá no Pico do Gavião, lá é fabricado uma cerveja artesanal, né? Aonde isso, Marquinhos? No Pico do Gavião. Eu acho que é por ali, daquele pedaço ali, que até inclusive eu não tenho essa informação. E tem uma redatora aqui do Espírito Santo Piau, é amiga minha, e está escrevendo para mim. O que acontece, a gente fez... a gente fez toda... Você vai rascunhando, ela vai colocando de forma jornalística. Eu vou narrando, né? Você vai por áudio? Eu vou narrando, né? Ou a gente marca... Já tem título o livro? Entretenimento gastronômico. Tá. Porque eu entendo a gastronomia como entretenimento. Acho que eu não vendo comida nem bebida, eu vendo, igual a gente citou, eu vendo experiência. Você vende prazer. Vendo prazer. E aí então, você quer... O cara quer comemorar um aniversário, o cara quer comemorar uma bodas de casamento, quer comemorar o batizado da filha, quer encontrar amigo, ele vai entreter. Eu acho que a gastronomia... Eu acho não. Eu acredito piamente que a gastronomia, ela compete com o futebol, ela compete com o fim da novela, ela compete com o Big Brother. Então, no restaurante você está competindo com todo mundo. É entretenimento. Você não vai lá só comer. Comer é uma coisa muito... Servir comida ou encher a barriga é uma coisa muito, muito simples, perto do que a gastronomia demonstra. É de fato entretenimento. Por isso o título do livro é Entretenimento Gastronômico. E é claro... E tem um subtítulo lá que é o livro de cabeceira de dono de restaurante. Porque será um livreto. O cara tem dúvida, corre lá ou me chama, né? E você, balela perguntar, mas você vai dirigir principalmente a quem esse livro? A donos de bares e restaurantes. Né? Não ao consumidor, mas os gestores. Os gestores, donos de bares e restaurantes. Empreendedor, gestor, que seja garçom. Então, nesse livro, ele aborda esse tripé que eu estou te falando, que é a questão de vendas, operacional, financeira. Detalhadamente, acho que cada braço desse, né, cada tripé desse, existe suas peculiaridades dentro, os tripé dentro, igual eu estava falando de operacional, onde eu sou especialista mesmo na área operacional, que a gente está falando de atendimento, alimentos e bebidas, né, e ambiente, né, atendimento cordial, o melhor possível, o garçom que seja de fato, falando que não posso deixar o cara vir lá da outra empresa e a maneira dele atender, achar que ele vai causar uma experiência bacana ao meu cliente. Não, ele precisa ter treinado, tem um roteiro a ele se seguir, porque na verdade, para mim, o garçom é um personagem que ele precisa seguir o roteiro para proporcionar uma experiência bacana ao cliente. Sim. Né? Do começo ao fim. Da entrada do cara lá, a permanência dele na casa, até ir embora. Dependendo de qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de atividade, Mineiro, basicamente funciona da mesma forma. Que o cliente esteja satisfeito. Sabe quem é o nosso cliente? Aquele que está nos assistindo. Exatamente. Se a sua entrevista for bacana, assim como está sendo legal, você está passando uma experiência sua para nós, uma experiência de vida para a gente, o nosso telespectador, o internauta, ele tem que estar atento, falar assim, poxa, essa entrevista me agradou, porque aí ele começa a compartilhar, dá o like. Aliás, gente, dá o like aí, compartilhe e assista na TV Postos. Daqui a pouco o Marquinhos vai passar o horário aí pra gente. Muito bem. E logo depois de um bom prato, um café é bom, né? Muito. Aí tem que ser café caldense. Vou dar essa dica pra você, não vou te cobrar nada, hein? Você quer um café e um pão com manteiga. Pão com manteiga? Também. Café e pão com manteiga. Vamos fazer melhor, vamos fazer pão de queijo. Pão de bom, é mineiro, né? Sou mineiro, estou então deixa eu aproveitar e falar do café caldense, que você precisa experimentar lá na tua casa, viu? O pão de queijo Xodó de Minas é uma delícia. Então você que está nos assistindo, nos ouvindo, quando for no seu supermercado, se não encontrar, cobra do seu gerente para ter no seu estabelecimento ou até na sua casa o melhor café ou melhor pão de queijo. Café caldense e pão de queijo Xodó de Minas, não é, Edil? Exatamente. Muito bem. E vamos falar da Marezine também, né, Marcos? Falar da Marezine porque todo mundo passa apertado. Você já passou apertado também, né? Passa. Chegou no final do mês, faltou ali, né? Passa. Pronto. A Marezine, para ir para financiar, para refinanciar, para te ajudar a comprar o teu imóvel, tá? A Marezine tem um empréstimo de até, um financiamento, melhor dizendo, de até 90%, ou seja, a partir de 10% na compra do seu imóvel.
Seu imóvel vai custar quanto? 200 mil reais? Vamos lá, 300 mil reais? Quanto que você tem? Você tem 10%, você tem 30%. 270, a Marezine financia para você. Aí você senta com uma profissional que vai te dar toda a dica, vai ver o que é melhor para você, porque tem parcerias com agências bancárias, várias instituições financeiras, para levar até você a melhor taxa para você fazer o melhor negócio de trabalho do início até o final da negociação, tá? Você tem aí, precisando de uma grana para acertar a sua vida aí, precisando de 50, 60, 70 mil reais, você pode deixar o seu imóvel como garantia, certa com o pessoal da Marezine. E só para a gente fechar, eu quero lembrar que tem boleto atrasado, né? Soma aí o que deu. Deu R$ 1.500. Qual é o limite do seu cartão de crédito? Com o limite do seu cartão, a Marezine banca, a Marezine paga seus boletos e depois você paga em até 21 parcelas no seu cartão, tá? Ou então você pode ter o dinheiro na sua conta em menos de 1 hora, através do Pix. Qual é o limite? É de 3 mil? Você precisa de metade, de 1.500, 2 mil? Marezine, em menos de 1 hora, coloca esse dinheiro na sua conta e você acerta em 10, em 12, em 15, 18, até 21 parcelas. Quero que você anote aí o endereço da Marezine, é Rua Minas Gerais, número 664, em frente à Prefeitura. Anote o telefone, é importante, viu? 3721-9022. Se você não puder ir até lá, a Marezine vai aí falar com você. Combinado? Quero lembrar você que nós estamos em todas as plataformas, no YouTube, Instagram, né? Deezer, e que mais? Spotify, estamos por aí. Acessou Café com Manteiga Podcast, você vai nos achar. Caso isso não aconteça, você pode nos assistir aos sábados, 23 horas, pela TV Postos, e aos domingos também na TV Postos, às 17 horas e 30 minutos. Né? Recado dado, Marcos. Recado dado. Dá o teu recado aí que nós quem precisamos... não quiser agora. Exatamente. Dá o teu recado aí. Aproveito para convidar vocês a assistir e caminhar comigo pelo mundo afora. No programa Especial Turismo, você vai conhecer outras culturas no Brasil e no exterior. Todos os sábados na TV Postos às 20 horas e às quartas-feiras também às 20 horas. Certo, Marquinhos? Certo, biscoito. Não, certo, pão de queijo melhor. Né? Bom, o que faltou aí, meu irmão? Você sabe por que nós convidamos você aqui? Porque eu cheguei de viagem com o Lucas no domingo à tarde e não achamos um lugar assim que a gente queria comer, não queria comer num lugar que a gente vai sempre. Vamos dar uma mudadinha? Vamos. Aí o Lucas falou, tem um lugarzinho aqui. Aí fomos no tal. Foi domingo? Num domingo, assim, tipo 2 horas da tarde e tal. Almoçou bem? Almoçamos bem, não? Eu já fui lá algumas vezes, né? Cada vez que eu vou, levo alguém. E o Lucas voltou sempre. O Lucas tem tempo, né? O Lucas é nosso cliente, amigo, parceiro aí. E aí o Lucas me chamou, falou, vamos levar o Mineiro lá pra gente bater um papo e falar da casa dele, né? Mineiro, muito obrigado. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, né? Se não perguntamos algo que você gostaria de responder, você pode responder se a gente perguntar mesmo. Não, tá tudo ótimo, acho que foi muito produtivo. Obrigado, Marquinhos, pelo convite. Obrigado, que deu. Espero ver vocês lá e todo o Poços de Caldas lá nos prestigiando, né? E além desse trabalho que a gente faz com muita paixão, né, com muita dedicação, acho que a gente faz pro pós-caldense, pro turismo, né, que acho que um dos pilares importantes de uma cidade turística igual Poços de Caldas, a gastronomia é essencial, né? A gente quer somar com Poços de Caldas, quer tá na frente, mostrar que o cara pode vir, não só de São Paulo, mas que seja do mundo inteiro, que aqui ele vai ter uma baita gastronomia. E nessa minha jornada do livro, das minhas experiências, eu também futuramente quero compartilhar isso com pessoas que talvez tenham dificuldade ou tiveram as mesmas dificuldades que eu tenho, ou que têm as mesmas dificuldades que eu ainda talvez tenha. Esse livro, isso vai virar mentoria, vai virar curso, aula, né? Por ter sido professor lá atrás, eu quero montar umas aulas bem didáticas, meio que pegar na mão, né? Ensinar o cara a fazer mesmo, né? Dar o caminho certo, não é enganar ninguém, ficar querendo vender planilha, vender isso, nada, fazer mesmo. Isso é uma coisa totalmente, eu diria quase que customizada, né? Você tem um negócio, vamos lá, vamos conversar sobre o seu negócio,
vamos entender o seu negócio, vamos as suas incrementar o seu dificuldades. negócio. Exatamente. Vamos ver o que juntos nós vamos desenvolver um planejamento, um projeto para que seu negócio tenha sucesso e duradouro, que o negócio tem que nascer para durar para sempre. O seu objetivo é passar para os demais a experiência que você tem. Exatamente. E com tudo isso que você está dizendo aí, você não deixou de ser um professor, meu irmão. Você só não volta para metalúrgica, pelo amor de Deus, porque não é assim. Exatamente. E eu até tenho um rapaz desenvolvendo uma planilha junto comigo. Ele fala, fazer assim, não, eu preciso que você faça e nós construímos junto no pensamento do cara. Não adianta, senão o cara vai lá e compra aquela na internet que vai frustrar ele. Pronto. A gente não quer isso. Exato. A gente quer montar o esqueleto dela, qual que é a sua dificuldade em precificar, em ter um banco de dados, em fazer um fator de correção no seu produto. Estou falando da parte financeira. Qual que é a sua dificuldade? Essa. Então vamos moldar para você do seu jeito, para que não te frustre, que ela de fato funciona e seja funcional para você. O atendimento, qual que é a sua dificuldade? Né? Vamos fazer as pessoas entender que isso de fato é ramo, é profissão. Daqui você faz carreira, você vira profissional, você vira empreendedor, você pode ser o que você quiser, que o ramo da gastronomia é rico, né? É rico, o cara que se dedica à gastronomia, que vira um especialista, que tem paixão, jamais ele vai achar emprego no mundo inteiro, né? Ele vai poder se virar aqui em São Paulo, no Nordeste, aonde ele for. Ele pode trabalhar tanto num restaurante renomado quanto num boteco, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Rapaziada do Casca de Bala, ficou bom? Muito bem. Certo aí, patrão? Deu certo aí? Pronto, deu? Matou? Vou pedir nota para eles, não, né, Marquinhos? Não, Eles vão dar nota ruim pra gente. Larga a mão desse negócio de nota. 10 pro entrevistado. Deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que né? Ó, vamos agradecer aqui o 10 pra vocês também. café com caldense é bom, né? Café caldense, o pão de queijo xodó de Minas e a Maresina. Agradecer você mais uma vez, muito obrigado, saúde, paz e vamos que vamos no melhor prato do dia, né? Deu Pereira, obrigado, viu? Obrigado, Marquinhos, obrigado, Mineiro, pela sua presença aqui, obrigado por passar e trocar essa experiência conosco, com nossos telespectadores, aqueles que nos seguem, saber um pouquinho mais desse mundo bacana que é o mundo da gastronomia. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio. Esse foi bom, o próximo vai ser tão bom quanto esse, tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e ó, até a próxima.